Olá você! Aqui é Elisandra Richter no canal Sem Me Cuidar e neste vídeo nós vamos falar sobre as varizes, um problema tão temido principalmente entre as mulheres, porque a grande maioria das pessoas que são afetadas por esse problema são realmente mulheres. Mas o que acontece? Como essas varizes se formam? Quais os riscos de você desenvolver varizes? Como a gente fazer para prevenir? E alguns mitos e verdades é o que a gente vai conversar hoje, agora. E aquela pausinha básica para você deixar o seu like para mim, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações de vídeo toda semana e também para você comentar. Você tem varizes, como que você vai fazer para melhorar? Deixa lá um comentário para mim. Então, afinal, o que são varizes? Como elas são formadas? As varizes nada mais são do que veias, as veias dilatadas nas nossas pernas. Mas como que acontece isso? Um problema devido à gravidade. O nosso coração, ele bombeia sangue para o corpo inteiro e inclusive para as pernas. O que acontece? O sangue vai através das artérias, que são os canais que levam o sangue, e ele volta para o nosso coração através das veias. Como que essas veias acabam dilatando? As veias são um tubo, né? Um tubo por onde passa o nosso sangue venoso, esse sangue que já está voltando ao coração. Acontece que nas nossas veias, esse tubo que nós temos, existem pequenas válvulas que, quando o sangue passa, ela se abre e depois ela volta a fechar. Com o passar do tempo e com a ação de hormônios, principalmente os hormônios femininos, por isso as mulheres são muito acometidas por varizes, e com o passar da idade, o colágeno ele vai perdendo sua capacidade, nós perdemos capacidade de absorção de colágeno, enfim, de síntese de colágeno, essas válvulas elas acabam perdendo essa capacidade, né, de manter aquela pressão ali. Então ela abre o sangue e ela não consegue fechar, ela acaba deixando a passagem aberta. Isso vai gerar uma estase, um acúmulo de sangue venoso ali na perna, porque ele não está conseguindo subir. Então é assim que se formam aqueles edemas, né, aquele inchaço da veia e também inflamações nessas regiões. Por isso, os sintomas principais de varizes são cansaço, principalmente ao fim do dia, edema e dor. Muitas vezes acaba causando dor. E mais com o avançar dos anos e o agravar-se do problema, acabam se inclusive podendo aparecer úlceras, feridas de difícil cicatrização, pois aquela região não está bem irrigada, não está bem alimentada pelo sangue que não consegue sair dali. Quem tem mais risco, né? Ou quais são as características que levam a desenvolver mais facilmente as varizes? Então, com o passar da idade, como eu falei, acaba que a síntese de colágeno não é mais tão eficiente com o passar dos anos e as válvulas elas acabam ficando incompetentes, elas não conseguem trabalhar devidamente. Por características hormonais, as mulheres têm mais predisposição a desenvolver varizes, principalmente no período pré-menstrual e durante a gestação. E aí vale consultar com um profissional, né, o médico vascular, como é chamado, né, para que ele prescreva algumas meias de compressão a fim de melhorar esse retorno do sangue ao coração. Quem tem mães, avós, mesmo pais, avós na família que já tem varizes, então essa pessoa tem uma tendência genética a também desenvolver. Então o risco familiar ele existe. E aí fique atento, se a sua mãe, sua avó tem varizes, provavelmente você, se não se cuidar, vai ter também. E finalmente os hábitos. Os nossos hábitos de alimentação, nosso estilo de vida, ele vai determinar muito como que vai estar o estado da nossa circulação. Eu comentei com você sobre os benefícios da caminhada em um dos vídeos anteriores, e um deles é a melhora da circulação. Com isso, a gente vai reduzir aquela estase sanguínea, né, nos membros, nas pernas, nos membros inferiores e reduzir essa ocorrência, né, dos sintomas das varizes. Então, estilo de vida é muito importante. No vídeo da semana que vem, nós vamos falar sobre a questão da alimentação com relação a varizes e a circulação
E também vou passar para você alguns exercícios que vão te ajudar a aliviar os sintomas, ou seja, você vai melhorar aquela dor, aquele cansaço, e você vai perceber que a sua circulação ela vai ficar muito melhor, o que reduz aquele calibre das suas veias. Mas e a prevenção? Como é que eu vou fazer a prevenção? Como eu vou evitar ter varizes? E agora que a gente já sabe como que a varize se forma, então nós podemos ter uma ideia de como que nós vamos prevenir. Então, estilo de vida saudável, exercícios, a caminhada é bem interessante, é o padrão ouro para a gente evitar problemas circulatórios, especialmente as varizes. Também, o que a gente tem que evitar é excesso de peso, pois sabe-se que quanto mais eu carrego peso no meu corpo, quanto mais o caminhãozinho está pesado, mais vai ter o risco de aumentarem as varizes. E finalmente vamos falar mitos e verdades. O que você acha que causa varizes? Vai pensando aí que eu vou comentando para você. Será que a depilação causa varizes? Vou me depilar, né? Muitas vezes as pessoas se depilam utilizando cera e acham que aquilo ali pode fazer com que as varizes elas ocorram. Isso é mito, não é verdade. A varize ela é muito relacionada com a questão genética, estilo de vida. Então, uma depilação que é superficial não vai provocar varizes, então é mito. Será que cremes ajudam a melhorar, diminuir as varizes? É mito, gente. Os cremes, eles também são de aplicação superficial, muitas vezes até ajudam alguma coisa na pele, mas a mesma coisa. Como as varizes são internas, eles não vão mudar a situação das válvulas lá que não estão conseguindo manter ali a pressão para o sangue subir. Então, cremes realmente não existem cremes até hoje que resolvam varizes. Cruzar as pernas causa varizes? Você vai dizer que sim, mas eu vou contar para você que a grande questão não é o cruzar as pernas propriamente dito, mas sim você ficar muito tempo na mesma posição. Isso vale para a posição sentada, vale para a posição em pé, vale para a posição de pernas cruzadas. Então, ficar mais do que uma hora sentada na mesma posição sem mudar vai causar aquele acúmulo de sangue nas pernas ali, vai agravar a questão das varizes ou mesmo até provocar varizes. Pessoas que trabalham muito tempo em pé paradas, especialmente paradas na mesma posição, acabam desenvolvendo varizes com maior facilidade. Após a cirurgia de varizes, né, a circulação ela fica prejudicada? Será? Muita gente pensa que eu vou tirar a veia, daí então por onde que o sangue vai passar? A verdade é que aquela veia ela não está funcionando mais adequadamente, então a retirada, porque o procedimento cirúrgico acaba retirando, ou existem outros procedimentos mais modernos que acabam, né, eliminando aquela veia. Na verdade a veia já não funciona mais, então a mera retirada dela não vai alterar, não vai prejudicar a sua circulação sanguínea. Na verdade a circulação já está prejudicada. Usar salto. O salto, famigerado salto, será que ele causa varizes? Mito. Então o salto ele não causa varizes. O que você tem que cuidar é o salto, ele causa um encurtamento da musculatura da panturrilha e com isso o nosso músculo da panturrilha, que é o nosso segundo coração, ele acaba ajudando muito a questão do bombeamento do sangue, né, de volta ao coração. Ele vai encurtar e não vai trabalhar devidamente. Então o que vale? Você não usa salto todos os dias, obviamente, porque esse músculo ele vai acabar encurtando, e sempre que usar o salto, fazer um alongamento depois para manter a mobilidade, a flexibilidade, o alongamento desse músculo. E agora eu vou contar algumas verdades para você. Anticoncepcional, será que causa varizes? Verdade. Os anticoncepcionais, eles são hormonais, então eles acabam por prejudicar a nossa circulação, né? Lembra que no início do vídeo eu comentei com você que as mulheres têm uma tendência maior a terem varizes, então os hormônios femininos, eles acabam prejudicando, né? E o uso de anticoncepcionais, eles causam varizes mais precocemente. E
as meias de compressão, será que elas melhoram a circulação? Quando bem prescritas, e para isso você precisa consultar um profissional capacitado, elas sim ajudam muito, muito, muito na questão da prevenção e no agravamento de varizes, principalmente naqueles períodos que eu comentei com você, de gestação e pré-menstrual. As varizes podem ser problema genético? Yes! Como eu já comentei anteriormente, sim. Se a sua mãe, sua avó, até mesmo seu pai, seu avô têm ou tiveram varizes, certamente você vai ter. Então, adotar um estilo de vida saudável é a solução e é uma prevenção. E a alimentação? Será que ela influencia na questão do aparecimento de varizes? Influencia, não diretamente. Então isso é uma verdade, ela vai influenciar, porém indiretamente. Por quê? Quando eu me alimento de uma maneira saudável, o meu corpo ele não vai ganhar peso, não vai ter dificuldade circulatória, o meu sangue vai fluir tranquilamente, então eu vou ter uma recorrência menor de aparecimento de varizes. E agora, finalmente, não menos importante, algumas dicas rapidinho para você prevenir o aparecimento de varizes nas suas pernas, na sua vida, porque afinal, além de muito desconfortável, acaba esteticamente ficando desagradável de ver, né? Os exercícios, todos os tipos de exercícios eles são benéficos, mas especialmente a caminhada. A caminhada é padrão ouro, como eu já mencionei anteriormente. Você caminhando, você vai melhorar a sua circulação de sangue, você vai fortalecer o músculo da panturrilha, nosso segundo coração. Então isso vai fazer com que o seu coração funcione melhor, enfim, tem todos os benefícios da caminhada para você. Com isso diminuirão as varizes. Não se esqueça, na semana que vem nós vamos falar um pouquinho mais sobre alguns alimentos e alguns chás que você pode estar usando e também vou passar alguns exercícios que são bem interessantes, específicos para melhorar a circulação e reduzir as varizes. Não perca! Outra dica bem interessante é, se você já tem varizes ou quer preveni-las, pelo menos alguns minutinhos durante um dia você deve elevar as suas pernas acima do nível do coração. Então, se eu deitar, eu devo erguer as pernas acima do nível do coração e essa é a posição mais indicada para você ter um melhor retorno do sangue venoso, aquele sangue que ficou paradão lá na perna. Se você trabalha ou tem que ficar muito tempo parada, seja sentada, seja em pé, faça pausas a cada 50 minutos e não fique mais do que 2 horas parado na mesma posição. Você faça as pausas e faça alguns movimentos, faça uma caminhadinha, né, durante esse período, porque a circulação ela vai ficar dificultada. Então, movimente-se a cada pelo menos 50 minutos, fazer movimento nas pernas vai ajudar. Pelo menos movimento no tornozelo vai te ajudar a melhorar a circulação. Se você tiver algum problema mais grave, aquelas varizes realmente que te incomodam, é sempre interessante buscar um profissional, um angiologista e entre outros profissionais que podem estar te ajudando a tratar melhor, adequadamente as varizes. Gostou do vídeo? Então, por hoje, nós ficamos por aqui. Semana que vem tem mais. Uma boa semana e tudo de bom para você. Sem Me Cuidar, seu canal de exercícios e qualidade de vida.